Fala aí, meu povo animado, povo querido da turma 701. Muito bom poder estar com vocês de novo. Essa turma que eu tanto amo e admiro. Essa turma que mora no meu coração e que não paga aluguel. Eu tô poético hoje, eu tô demais. Bem, vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto a respeito das colônias espanholas. Nós falamos que os espanhóis, assim como os portugueses, fizeram aquele trabalho magistral das grandes navegações. A diferença de Portugal é que ele percorreu a costa da África, enquanto que a Espanha ela seguiu a orientação de um navegante até antes desconhecido, genovês, chamado Cristóvão Colombo. Acreditando que a Terra era redonda, ele opta por fazer uma viagem muito mais curta, só que nesse trajeto ele acaba encontrando o que vai ser chamado de Novo Mundo, posteriormente chamado de América, o continente que nós habitamos atualmente. Nós habitamos a América do Sul. E ele vai para a América Central. Olha que interessante. Colombo vai descobrir um novo povo, com outras línguas, culturas totalmente diferentes da nossa. Falamos sobre isso. Contudo, vai encontrar algo que é muito valioso na Europa. Colombo vai encontrar ali, nas terras da América, o ouro. E vai ser esse importante minério, esse importante produto que vai levar com que mais investimentos da Espanha na América. E esse investimento vai ser com tropas militares. Tiago, como assim? Eu estou falando que a América vai ser invadida, dominada, explorada, os índios escravizados e vai ter uma dominação cultural. É algo terrível. A escravização dos indígenas foi algo assim brutal, ao ponto de grandes populações de indígenas morrerem, serem dizimadas, serem extintas, tal grau de exploração que acontecia nessas regiões. Mas, Tiago, o que é que eles buscavam? O ouro. Como é que eu faço para retirar o ouro? Através de uma prática chamada de mineração. Assim a gente começa a nossa aula de hoje, na página 316. Qual o capítulo, professor? Abre o teu livro aí. Ah, estou sem o livro. Vergonhoso. Vergonhoso estar sem o livro ainda nos dias de hoje. Capítulo 7, Espanhóis da América. Capítulo 7, página 316. Vamos entender como é que funcionava a mineração. A mineração, ela está no ato de você escavar a terra, extrair dessa terra o ouro. Até porque é ali, debaixo da terra, que se concentram as grandes e importantes concentrações de ouro. Então, para que eu possa retirar o ouro, eu tenho que fazer o trabalho de escavação. Então, vamos começar aqui falando a respeito disso. Mineração, página 316. A exploração mineradora foi uma atividade econômica mais importante na América Espanhola. Marca isso. Atividade econômica mais importante na América Espanhola. Isso vai ser cobrado, tá? No exercício. E também na avaliação. As primeiras jazidas, é assim que são chamadas as concentrações de ouro e de pedras preciosas, jazidas, marca essa palavra, foram descobertas na Nova Espanha por volta de 1530. Lembrando que os espanhóis chegaram no ano de 1494. Mas as grandes descobertas de jazidas, ou seja, de concentração de ouro em grande escala, foi no ano de 1530. Mas as fontes mais ricas estavam no vice-reino do Peru, onde a descoberta somente aconteceu em 1545. Uma montanha de prata em Potosí, cidade localizada na atual Bolívia. Então vai ser nessas regiões que vão se concentrar as explorações espanholas dentro da região. Potosí, que é a atual
Bolívia. O ouro encontrado na região do México e na prata na região do Peru foram responsáveis tanto pelo desenvolvimento de uma política de exploração por parte da metrópole, que passou a exercer um controle mais rígido sobre os domínios, sobre o seu desenvolvimento das atividades econômicas secundárias. Então, olha só, descoberta essas jazidas de ouro e de pedras preciosas, você vai ter a Espanha, que era metrópole, controlando ainda mais de forma rígida essa exploração. Por que esse controle tem que ser rígido? Porque alguém pode roubar, alguém pode contrabandear, alguém pode esconder, alguém pode surrupiar esse ouro. Então era muito rígido a forma de exploração e de controle. Quer conhecer mais sobre esse tipo de exploração? Assiste o filme, tem que ter estômago, tá? Mas é um filme maravilhoso. Diamante de Sangue. É mais ou menos como eles faziam com os indígenas. Vamos lá. Página 317, a exploração dos indígenas. Temos algumas formas de exploração. A mais conhecida é a encomenda. Você vê que é o encomenda. Eu arraso no espanhol. E a mita. Ambas são formas de exploração. Então, se eu perguntar quais são as principais formas de exploração nas colônias espanholas, a encomenda e a mita. Qual é a diferença? Vamos a elas. Ambas são formas de exploração, mas temos uma diferença. Vamos lá. Na encomenda, um proprietário de minas ou fazendas agrícolas pagava tributos à coroa para adquirir um grupo de indígenas. Então, é uma espécie de imposto que esse explorador está tendo que pagar para a colônia, para a metrópole. Então, o explorador vem com o capital dele, com o investimento dele. Então, o que acontece? O cara quer vir para a Espanha, para América, da Espanha para a América para explorar a região. Aí a coroa fala, vai. E aí? E aí vai, ó. Tá com dinheiro para ir? Então vai. O cara vem, tem que pagar um bom navegador, tem que pagar mão de obra, o cara tem que ter um investimento muito pesado. Chegando aqui, os indígenas não aceitariam ele como dono da terra. Então ele tinha que guerrear contra os indígenas. Olha a luta. Guerreado contra os indígenas, matando a população indígena, ele tinha que fazer o trabalho de escavação. Então ele tinha que contratar mão de obra especializada para fazer aqueles buracos lá e tirar o ouro dali. Feito tudo isso, a coroa não pagou nada, o cara que está pagando, o cara está investindo. Ele teria que dar uma parte do seu valor para a coroa espanhola. O nome disso é encomenda. Os indígenas encomendados, ou seja, eram obrigados a fornecer mão de obra e pagavam tributos ao encomendeiro. Em troca, o colono ficava responsável pelo cuidado dos indígenas, fornecendo roupas e alimentos. Então as pessoas trabalhavam mais pelo próprio alimento, é uma coisa muito brutal. Vamos ver a mita. Então, vamos lá. Os encomendeiros pagavam uma espécie de encomenda, ou seja, pagavam tributos à coroa. A mita. A forma mais comum de exploração do trabalho indígena chamava-se mita. Essa palavra, de origem cueca, era utilizada pelos incas para denominar o serviço que os incas prestavam aos imperadores. Os espanhóis se aproveitaram desse costume local para que cada grupo indígena, durante um tempo determinado, prestassem serviços na construção de estradas e edifícios públicos, na agricultura e nas minas, em troca de uma pequena remuneração. A diferença da mita para a encomenda é que os indígenas que ali trabalhavam era praticamente um trabalho escravo. Na mita, você não tinha necessariamente uma escravização. O trabalho era semelhante ao trabalho escravo. Por que não era escravidão? Porque na escravidão, o cara não recebe nada. Se o cara está trabalhando para ganhar R$1 por dia, já não é escravidão. São trabalhos análogos à escravidão, ou seja, parecido com a escravidão. Mas se a pessoa recebe para fazer, não é trabalho escravo.
Tá vendo a diferença? A mita não era um trabalho escravo. Eles recebiam uma pequena remuneração. Deu para entender isso? Mita e encomenda. Vamos agora à sociedade colonial. Como era dividida essa sociedade? Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 grupos sociais dentro da América Espanhola. Quais são os grupos? Os chapetones. Quem eram os chapetones? Espanhóis que foram para a América, dominavam a política da colônia, ocupavam os cargos mais elevados, controlavam a justiça, o comércio e fazia parte da igreja e do aparato militar. Os chapetones, eles tinham uma grande rivalidade com outro grupo. Então, os chapetones eram espanhóis que saíam da Espanha e iam fazer o controle daquela região. Os chapetones eram muito rígidos, eram cruéis e quase ninguém gostava dos chapetones. Por quê? Porque eles usavam a força para conseguir aquilo que queria. É uma força muito desproporcional. Os chapetones tinham o quê? O aparato militar. Então era a autoridade que ninguém gostava. Abaixo dos chapetones estavam os crioulos. Professor, crioulo, né? A gente não chama as pessoas que são negras de crioulo? Na verdade, isso é um preconceito linguístico, porque crioulo, na verdade, era uma classe social dentro da Espanha, aliás, dentro da colônia espanhola, dentro da América. Quem eram os crioulos? Digamos que eu saia da Espanha e case na América. Aí eu tenho um filho que é filho de espanhol, mas se ele nasceu na América, não é mais espanhol, é um crioulo. Deu para entender? São filhos de espanhóis nascidos na América. Marca isso que vai ser cobrado. Quem são os crioulos? São os filhos de espanhóis nascidos na América. Digamos que eu tenho um caso de uma prima. Ela é brasileira, casada com um brasileiro, e ela viajou para os Estados Unidos. Chegando lá, ela engravidou e teve o filho lá. Esse filho é brasileiro ou ele é americano? Tic-tac, tic-tac. Pum, ele é americano, porque ele nasceu nos Estados Unidos da América. Então, quem eram os crioulos? Eram os filhos de espanhóis nascidos na região da América. Então, pessoas nascidas da América, marca isso. Pessoas nascidas na América que descendiam dos espanhóis, que veio dos espanhóis. Eram grandes proprietários rurais, exploradores de minas. Sua representação política se limitava aos cabildos, e com isso eles estabeleceram oligarquias regionais. Quer um exemplo claro de quem eram os crioulos? Alguém já viu aquele filme O Zorro? O Zorro, que tem aqueles homem todo de preto, bonito, que tem aquela faixinha no rosto, e ele é um espadachim, ele bota um Z de Zorro. O Zorro era um crioulo. Era uma pessoa que saiu da América, foi estudar na Europa para ser um grande guerreiro, volta sabendo muito essa arte, né, de espadachim e tal, e ele se torna um crioulo. Ele é um crioulo que se torna um justiceiro contra quem? Os chapetones. O Zorro é uma luta dos crioulos, uma representação da luta dos crioulos contra os chapetones. Deu para entender? Os crioulos eram pessoas que odiavam os chapetones. Odiavam. Porque eles que fundavam a terra, eles que pagavam a mão de obra e eram explorados pelos chapetones. Não podia ter cargo político, não poderia ter representatividade no exército. Eles odiavam os chapetones. Mestiços, fruto de miscigenação entre espanhóis e indígenas. A maior parte trabalhava como soldados, artesãos, pequenos comerciantes e pecuaristas. Era comum acontecer relacionamento entre espanhóis com indígenas. Nossas indígenas eram lindas e muitas vezes essa relação se dava por força.
era por obrigação, elas muitas vezes eram violentadas. Então acontecia de ter um filho mestiço. Eu sou fruto de um relacionamento de mestiços. Meu pai é branco, minha mãe é negra e eu nasci moreno. Eu seria uma caracterização de um mestiço. Eu não sou uma pessoa totalmente negra, não sou uma pessoa totalmente branca, eu sou uma pessoa chamada de parda, mas que na verdade é um mestiço, é uma mistura entre etnias. Por que não raças, professor? Porque não existe raça negra, raça branca, raça... Não existe. Existe a raça humana. As diferenças são as etnias, entendeu? Mestiços. Um outro grupo social eram os nativos. Formavam a maioria da população, constituíam a principal mão de obra das colônias, trabalhavam na mineração, marca isso, mineração, agricultura, nas construções de obras públicas. Eu falo de quem? Dos indígenas. São os nativos da terra. E os escravizados? Africanos trazidos para a América como escravos. Trabalhavam na agricultura como serviçais domésticos, pedreiros, carregadores de mercadorias. E vou te falar que a classe mais sofrida eram os indígenas, nativos, só que não se compara aos escravizados que vinham da África. Gente, até hoje o preconceito lá é muito arraigado. Eles odeiam. Esses grandes lances que a gente tem de racismo na Copa da Libertadores, nesses confrontos de brasileiros, são sempre vindo deles, porque eles são preconceituosos, racistas. Ali sim, existe um racismo estrutural muito forte. Deu para entender isso, gente? Deu? Então vamos lá fazer as atividades. Eu vou aqui logo fazer a primeira, depois a gente vai fazendo o restante. Página 319. Quais eram os dois organismos responsáveis por administrar a colônia da América na Espanha da América? Explique a finalidade de cada um. Isso aí tá fácil. Tá lá no início do nosso conteúdo. Beleza, gente? Página 320. Explica o que era encomenda. Acabamos de falar agora. Muito bom. Vamos fazendo as atividades aqui, tá? Eu vou passar mais para vocês. Beijo no coração. Vocês são incríveis. Moram aqui dentro. Fiquem na paz, fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau.